vamos falar dos vários problemas que existem em prestação de contas de convênios e vamos apresentar soluções também, porque nós não falamos de problemas, nós apresentamos soluções para problemas. A administração pública se submete ao princípio da legalidade restritiva. O que significa isso? Significa que, ao contrário do setor privado, que pode fazer tudo aquilo que ele é vedado por lei, o setor público só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. Então, gente, no setor público não há liberdade nem vontade pessoal. E só é permitido por fazer o que a lei autoriza e como a discricionalidade está vinculada ao que a lei permite. Então, na administração pública, os gestores eles só podem fazer aquilo que a lei permite e permite de forma descritiva, né? Que a lei descreve que a pessoa pode fazer. E em relação à prestação de contas, não é diferente, né? Então, existe uma legislação extensa a respeito e nós vamos falar aqui dos principais problemas que têm aparecido nas prestações de contas nos últimos anos. Um dos problemas em prestação de contas é indefinição e ausência de diretrizes e manuais para a execução. Então, gente, quando não existe uma diretriz correta para executar o convênio e a prestação de contas, essa ausência de manuais, essa ausência de diretrizes, ela leva a erros na prestação de contas. Isso é um problema. Então, requer que tenha manuais para elaboração de prestações de contas. Indefinição e ausência de regras de fiscalização e acompanhamento. Pessoal, regras de fiscalização e acompanhamento. É necessário que tenham regras claras de acompanhamento e fiscalização das prestações de conta, para que quem faz a prestação de conta conheçam essas regras e trabalhem de acordo com elas. Né? O que o órgão precisa? O que se tem que fazer em prestação de conta? A ausência dessas regras também dificulta. Então, gente, como vocês podem ver, o problema não é só no elaborar a prestação de conta, não está só aqui em nós, está também no concedente, né? Um outro problema em prestação de contas é saque total ou parcial dos recursos de convênios, sem levar em conta o cronograma físico-financeiro da execução do objeto. Gente, isso é muito comum, né? É muito grave, não é que é comum, é grave, se acontecer é grave. Às vezes, os órgãos concedentes depositam lá 50% do recurso. Aí, a empresa recebe aqueles 50% de uma vez, sem estar atento ao cronograma da obra ou do serviço. Então, gente, é fundamental que seja seguido o cronograma certinho, né? Que a obra ou o objeto do convênio seja executado conforme o cronograma. Realização de despesas fora da vigência. Isso aí é um dos problemas que faz com que o recurso seja devolvido para o órgão concedente. Né? Quando se paga uma despesa ou fora da vigência do convênio, geralmente é depois da vigência, né? Porque antes da vigência não tem recurso em conta ainda, então é após a vigência. O convênio venceu e se paga uma despesa posterior à vigência do convênio. Isso dá devolução do recurso para o órgão concedente. Então, vale a pena ficarem atentos a isso aí, tá? Outro problema em prestação de contas. Saque dos recursos para pagamento de despesas em espécie, sem que haja autorização para isso. Então, gente, a conta do convênio está lá, o gestor vai lá e fala assim, eu vou sacar esse dinheiro e pagar para o fornecedor. Isso pode acontecer em hipótese nenhuma, não existe saque de recursos. E recursos federais também não existe pagamento com cheques. Né? Eu já estou dando spoiler aqui dos próximos, mas a gente não aguenta a ansiedade, né, gente? A gente quer falar. Mas não se pode sacar dinheiro para pagar fornecedor, tampouco em convênios federais pagar com cheques. Utilização de recursos para finalidade diferente daquela prevista. Então, utilizar o recurso do convênio para uma utilidade que não seja a do convênio, né?
que não seja para aquisição de um item do convênio ou para execução de uma obra já prevista no plano de trabalho do convênio, isso também é proibido e isso dá devolução do recurso. Então, às vezes, presta conta-se do convênio e envia, e aquilo não chega a nenhuma diligência, a pessoa achou que está normal, que está tudo certo, mas não está tudo certo. Mais cedo ou mais tarde, o gestor vai receber uma notificação informando que aquela prestação de contas foi reprovada e que ele terá que devolver todo o dinheiro corrigido. Você imagina 100 mil reais corrigidos daqui em 5 anos, né? Às vezes é analisada 5 anos após, e aí pede a devolução de 100 mil reais corrigidos. Quanto que não é isso? Né? Provavelmente será o dobro, né? E à medida que o tempo for passando, vai só aumentando. Utilização dos recursos em pagamento de despesas outras do conveniente. Então, é a mesma coisa. Pagar outras despesas com recurso do convênio também é devolução certa do dinheiro. Não tem por onde correr. É devolução do dinheiro. Viu, gente? Isso, você pode até prestar conta, achar que está tudo bem, mas não está. Mais cedo ou mais tarde, o gestor vai ter que devolver esse dinheiro corrigido. Utilização de recursos, pagamento antecipado ao fornecimento de bens e serviços. Isso aqui é muito importante para quem executa aí PDDE, né? Os PDDE são executados pelos presidentes de caixas escolares, diretores de escolas, etc. E, às vezes, esses presidentes vão lá no fornecedor, faz a compra dele e fala assim, aí o fornecedor fala assim, vou enviar para você na semana que vem. Aí eu tiro a nota depois. Aí o presidente de caixa escolar, na boa fé, paga ele e vai embora. Ele tira a nota amanhã, né? Ele vai tirar a nota um dia depois. E aí o pagamento ocorreu anterior à emissão da nota fiscal. Isso aí é devolução do recurso. Não tem por onde correr. Tem que devolver o dinheiro. Não deixe, não permita presidentes de caixas escolares, pessoas que orientam a execução de PDDE aí nos seus municípios, façam reunião com os presidentes de caixas escolares, falem para eles, olha, não pode adquirir os itens e pedir e deixar e sair do estabelecimento sem a emissão da nota fiscal. Você tem que ter a nota fiscal em mãos para você pagar o fornecedor. Caso contrário, é devolução do dinheiro. Por quê? Porque esse fornecedor, ele nunca vai emitir. Depois que você sair, ele vai esquecer dessa nota. Né? Não quer nem saber. Ele nem lembra mais. Transferências de recursos da conta corrente específica para outras contas. Às vezes, o município recebe um recurso para gestão que às vezes é resolução, é portaria e tal, e às vezes é algum recurso que pode até pagar folha de pagamento. Por exemplo, estou dando um exemplo de folha de pagamento, que não é comum, né? Em convênios não se paga folha de pagamento. Aí, ele pega aquele recurso e transfere para a conta da folha para poder pagar a folha. Então, gente, isso aí também é proibido. Não pode resolução, não pode em portaria, não pode em recurso fundo e não pode em convênios. O recurso tem que sair da conta do convênio, da portaria, da resolução, do fundo a fundo, da conta fundo a fundo, para quitar, seja o que for. Não pode haver uma transferência para outra conta, para depois pagar o fornecedor. Claro isso?